voltamos ao 98 Atualidades, agora com a última parte dessa nossa entrevista aqui. E, Bruna, é a questão do preconceito. Você sentia, lógico, né? Ainda sente muito preconceito por essa questão? O preconceito é forte. Eu senti agora, né? Quando eu parei, agora essa última vez, graças a Deus, eu não volto mais, foi na escola. Eu pensei assim, o último lugar do mundo que eu imaginei que eu ia ter o preconceito fosse na escola. Eu tinha uma diretora maravilhosa, mas dentro, né, daquele vínculo educacional tive muito preconceito, não por parte de alunos. Não, por parte de alunos. Isso é o que mais é difícil a gente falar, porque se for por parte de alunos, a gente podia dizer que não. Fazer o quê, né? Eles vão aprender com a vida, mas não. Teve professores, tive gente ali de dentro da organização do colégio que, pra mim, eles me deram, acho que muitas vezes eles fizeram com quase que eu caísse. Assim, desanimei muitas vezes, porque de uma pessoa lutar e escutar as pessoas que eram pra te apoiando, né? Pra dizer pra ti que tu estás ali, que eles iam te ajudar, eles dizer que tu era uma viciada, que tu não tinha uma chance e acabar com a última esperança. Então, acho que essas pessoas do colégio, eles deviam ter consciência de que hoje sou eu, amanhã pode ser eles, um filho deles ou qualquer outra pessoa da família, e que o que eles sabem hoje de mim pode usar como um exemplo para que eles saibam viver e souber ajudar a pessoa que está lá, né? Independente disso, né, é um ser humano que está procurando ajuda, né, se realmente não tivesse apenas incomodando, vamos colocar assim, né, não, mas estava procurando ajuda, estava tentando, né, se reconciliar com a sociedade. E um professor, a gente pode colocar, né, não só professor, mas como um corpo administrativo de uma escola, de uma entidade que busca educação, busca esse vínculo novamente com a sociedade, né, fazer uma coisa dessa é realmente ir contra, né, todo o seu juramento da questão educacional, é ir contra isso tudo, contra o seu próprio senso de ser humano, infelizmente, né? É por isso, por alguns exemplos como esse, que a nossa educação está do jeito que está, né? Eu estava me segurando para não ter que falar isso. Isso é verdade. Mas realmente é uma questão real, né? Professores que, infelizmente, assim como a gente já falou em outras oportunidades aqui na Rádio Primeira FM, muita gente, né, que infelizmente merecia, né, tá sendo educada novamente, está tentando educar, né, mas fazendo um papel completamente errado, colocando os alunos fora da sociedade, realmente cortando por total a autoestima dessas pessoas, né, que estão em crescimento, estão numa fase de desenvolvimento, né. No caso da Bruna, um problema ainda mais grave, né, porque não era apenas aprender a questão da escola, aprender, né, na questão letiva, mas sim reaprender a viver, né, e um professor pode muito bem. É a missão dele? Não é a missão dele, né? Mas com certeza um professor, como ser humano também, pode auxiliar muito nessa questão, né? A reaprender, a fazer essa pessoa reaprender a conviver dentro da sociedade, com seus hábitos normalmente, realmente apoiar, né? E a gente tem de ouvir esse relato da Bruna, que infelizmente, né? Aí a gente se pergunta, quando isso vai melhorar, né? Com os nossos professores realmente reivindicando os seus direitos, como a gente acompanhou alguns meses atrás, né? Conseguindo aí reajuste de seus valores, o que a gente considera, eu particularmente considero ainda um valor baixíssimo, né? Pois todo mundo hoje, todo mundo que tem sucesso, todo mundo que tem uma grande carreira, como diz a própria publicidade do governo, passou por um bom professor, sem dúvida alguma, né? Com certeza. E a gente encontra exemplos de professores que ainda fazem isso, né? Tentam ceifar, realmente tentam cortar uma vida. A gente pode falar dessa forma, com esses pequenos atos que às vezes eles não têm noção, eles estão cortando uma pessoa da sociedade, e isso acontece aqui próximo de nós, como a Bruna acabou de falar. E a gente se pergunta realmente, essas pessoas estão aptas a entrar numa sala de aula e passar algum conhecimento para um aluno? De que forma, né? Aí por isso, isso nos dá resposta, na verdade, para a nossa educação estar do jeito que está. Claro, não é generalizando, a gente sabe que tem muitos professores totalmente o oposto disso, que merecem o seu cargo, sem dúvida alguma, que são louváveis, mas claro, infelizmente a gente também sempre tem os gomos podres, né? Na nossa laranja, no nosso cesto, e foi o que a Bruna acabou de citar agora, né? Infelizmente a gente tem casos como esse, que justifica a nossa educação, o interesse dos nossos alunos estarem do jeito como está. Isso é lamentável, infelizmente, e parece que está longe de acabar, né? E, Bruna, outra coisa também que eu tenho que perguntar para você é o seguinte: como é que a questão da sua saúde, como é que você sentiu realmente a sua saúde depois de começar a usar droga? Realmente você sentiu que não era mais capaz de fazer algumas coisas? Como é que foi?
Bom, minha saúde, eu tive um problema muito grave, né? Porque daí comecei com anemia, comecei a ter coisas que eu nunca tive, porque eu fui uma criança que nunca tive a gripe, a febre, a dor de dente, por menor que sejam as coisas, nunca fui de ficar doente. Acho que a minha saúde, ela ficou a um grau que qualquer chuva eu ficava muito doente, de pegar virose, eu peguei várias viroses uma atrás da outra. A minha imunidade ficou muito fraca, tive que fazer vários exames, tive que tomar medicamentos muito fortes, porque, como assim, né, a anemia mesmo é uma coisa que a gente tem que cuidar. Eu perdi muito a força, né? Até para comer, a comida já não me fazia bem. Por mais que fosse a comida mais leve, o meu estômago já não estava aceitando mais comida. E eu acho engraçado que a comida não aceita, né? Mas o álcool era uma coisa que vinha. Então eu acho que a minha saúde, ela ficou num estado bem crítico. Até a parte de estudo, né, Bruna? A parte do estudo também, é bom lembrar que eu sempre fui boa aluna, né? E depois que eu parei de usar droga, eu tive séria dificuldade na memória, tive muito esquecimento, a dificuldade em aprender, coisa que eu nunca tive. Eu esqueci até mesmo de pessoas da minha própria família. A memória, tive muita perda de memória também. E o reflexo, coisas que eu perdi, assim, bem... Até a visão eu perdi um pouco. Hoje em dia também uso óculos, né? Mas até a visão eu perdi. Perdi bastante coisa. E sem contar que ainda ela ficou com um defeito na perna que vai ter que fazer mais cirurgias, né, Bruna? Para retificar isso do tiro que ela levou, né? Então, ficaram algumas sequelas ainda. Sim. E, Bruna, outra questão também é sobre o seguinte. Hoje, sem as drogas, qual é a diferença que você sente? Isso continua te fazendo muita falta? Como é que é a sua situação depois disso? Não, acho que hoje é uma vida nova. Hoje eu saio de casa sabendo que eu tenho hora para voltar, que eu vou fazer as minhas coisas. Eu durmo bem, eu como bem, as pessoas me tratam melhor. É muito bom acordar todo dia de manhã e ver a minha mãe com um sorriso no rosto, né? Que foi coisas que eu tirei dela há 2 anos da vida dela, de ela poder acordar e dizer, não, minha filha está dentro de casa. Acho que hoje a minha vida, ela tem muito mais valor. É por isso que eu digo pro jovem, é possível ser jovem sem as drogas, é possível ser jovem sem a bebida, é possível a gente viver curtir uma noite, né, pra gente, né, sem estar voltando para casa trocado, alucinado, sem lembrar de nada no outro dia. Acho que como uma frase que eu levo muito na vida é, o impossível é só questão de opinião, né, então se eu conseguir largar, muitos aqui conseguem. Acho que é isso. Bruna, muito obrigado de fato por essa entrevista que chegou a me emocionar com essas suas últimas palavras agora. E eu gostaria então que, pra gente finalizar, você, né, já fez isso de certa forma, mas deixasse um recado final para as pessoas de repente que estão começando, estão experimentando, entrando nesse mundo, estão passando por essa dificuldade, e para as famílias também, para você que sentiu isso na pele mais do que nunca, está conseguindo se superar. Então um recado para essas pessoas que estão sofrendo com essa questão da dependência química. Bom, meu recado vai primeiro para os pais, tios, avós, que são sempre os que estão ali, né, para apoiar os que nesse mundo caem. Eu digo assim, ó, não desista, gente, não desista. E eu peço àqueles pais que têm filhos aqui novos, crianças ainda, mostre para eles que a realidade da droga não é tão fácil, e não esconda, porque a gente esconder é a pior maneira de livrar um jovem disso. Então acho que eu peço àquele jovem que está nessa vida agora, que saiba que tem saída, e a saída é muito melhor que a porta de entrada, e que quando a gente sai, acho que a vida tem mais sentido, e que não desista de lutar, porque é muito melhor sem, e que um futuro pela frente é a gente que constrói, não a droga. A droga só destrói o mínimo de um sonho que a gente possa ter. Então eu desejo que todos consigam sair, os que estão nesse mundo, e sejam bem felizes fora desse mundo, com certeza. Obrigado, Bruna. E Roseli, para a gente encerrar então, eu gostaria do seu recado como pessoa experiente nessa área, né? Gostaria do seu recado também às pessoas que estão sofrendo com isso, por favor. Eu queria deixar aqui mais um recado para os pais, né? Eu digo assim, que a criança, ela tem que saber o que pode e o que não pode, ele tem que ter limites, e isso depende da família, né? Eu digo para os pais, assim, eu até numa palestra até com a Bruna, os pais do Valério, onde o pai disse assim, bom, meu filho, quando eu levo para festinha, ele tem 11 anos, eu levo ele pela mão e vou buscar na saída. Eu quero dizer para o pai que a maioria dos salões de festa, de baile, onde há bebida,
tem droga lá dentro, não adianta você levar a criança pela mão, deixar na porta e buscar mais tarde. Lá no banheiro tem a filinha de cocaína para ele provar, alguém vai dar, não vai nem cobrar dele, vai dar a primeira dose, você sabe que é assim que funciona. Então que o pai tome cuidado. Criança com 11, 12 anos não é criança para passar a noite em bailes na rua. Agora a gente se aproxima do carnaval, né, Roseli? É, o carnaval é muita loucura. Então, assim, filho tem que ter limite, né? Então, quem faz a educação do filho não é a escola. A escola é apenas para educar para a sociedade, mas é o pai que dá a educação, é o pai que dá o exemplo, que não adianta um pai, uma mãe que bebe, que usa droga, que se dopa para dormir, que tem esses remédios todos disponíveis dentro de casa, e depois, não sei porque meu filho entrou nessa. Às vezes o filho pegou a primeira droga lá dentro de casa, né? Então tem que tomar muito cuidado. O pai é o exemplo, a mãe é o exemplo, é a mãe e o pai que educa. A criança, quando chega num colégio com 2, 3, 4 anos, ele já tem que ter limites, saber que ele é educado. Eu, como professora, a gente vê a dificuldade hoje que tem a escola de estar ensinando essas crianças, né? As salas muito cheias, que 40 alunos, 35 alunos numa sala, não há quem eduque, né? E a escola não está aí para educar. A escola, ela vai educar para a sociedade, viver em sociedade, né? O letramento. Agora o resto é o pai, é a mãe que educa, é a mãe que ensina o que pode, o que não pode. Não vou deixar meu filho até 11, meia-noite, 2 horas da manhã na rua, enquanto ele não tiver uma cabeça bem feita, né? Conversar com o filho, mostrar, olha aqui, ó, esse que aconteceu, mostrar os exemplos, educar para isso, né? Então é muito importante conversar muito com essa criança, mostrar os exemplos e dizer o que pode e o que não pode. Botar limites, coloca limites no teu filho e você não vai sofrer mais tarde com ele dentro de um lugar, de uma clínica, alguma coisa assim. E Roseli, aproveitando o gancho que você colocou pra gente agora, o que deve fazer uma família, um dependente químico que quer essa ajuda, quer realmente sair desse caminho, o que deve fazer essa pessoa? Olha, tem que procurar ajuda, tá? Nós temos o CREAS aqui na cidade, que nós temos psicólogas lá, nós temos a parte da saúde, né? Do Hospital da Saúde, que tem que procurar, existe psicólogos, existe tudo. Quando a criança já está num patamar que a família já não tem mais jeito, procure uma internação e não adianta internação de 15 dias, porque tem mãe que a criança fica 15 dias, ela, coitadinha, eu vou lá, vou tirar. Não adianta. Eu digo internação para uma criança, um jovem que já está no crack, já está na droga, pelo menos 9 meses, porque é o tempo de limpar o organismo, é o tempo da cabeça mudar, é o tempo daquele psicólogo lá dentro daquela clínica trabalhar essa cabeça, trabalhar o certo, o errado, o que pode, o que não pode, trabalhar o porquê que você entrou naquilo, porque tudo tem um porquê, tá? Eu digo assim, muitas crianças que sofrem violência dentro do lar, eu digo a violência física, psicológica, sexual, mais tarde vão cair na droga, porque eles procuram uma saída, procuram onde está uma alegria que eles não acham em outro lugar. Então tomem cuidado. Eu acho que a criança tem que ser cuidada como uma fruta, uma árvorezinha pequenininha que você precisa colocar o adubo todos os dias, cuidar para ver se tem água. Você tem que cuidar, tem que cuidar. Então não é só quando ele deu problemas quando ele chegou a 11 anos. E como é que foi o histórico dessa criança? Geralmente tem um histórico lá atrás, tem um porquê, tem uma infelicidade lá presente que ninguém trabalhou, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o psicológico de cada pessoa, né? Porque a droga ela age exatamente nessa parte. Muito obrigado mais uma vez então, Roseli, obrigado também a Bruna, e assim nós finalizamos essa entrevista aqui no 98 Atualidades, lógico, né? E esperamos que realmente tudo que foi dito aqui seja pensado e repensado, refletido pelas famílias que sofrem com isso, né? E por qualquer família que, como a Bruna bem colocou, pode vir a sofrer, né? O dia de amanhã ninguém sabe, então fica aqui esse exemplo de vida.